Então vamos lá. Olá, tudo bom? Então estamos iniciando a nossa dinâmica do dia 1º de abril. Vamos lá. Não é mentira, mas vai ser uma boa dinâmica, porque na verdade foi trabalhado muito intensamente essa parte da programação que a gente tem, né, do nosso corpo, de estar conectado com os campos mórficos desse medo todo, dessa pandemia toda, né? E o nosso emocional está sofrendo muito. Então, são emoções tóxicas, tá? Tinha muita ressonância com isso, né? Então, foi trabalhado bastante essa questão, né? Na verdade, assim, o que faz a dinâmica nesses tempos, né? De crise, de pandemia, de medos, né? Ela acaba ajudando a estruturar a nossa energia e as nossas emoções, né? Então, é como se a gente fosse equilibrando de alguma maneira todo esse processo, né? Eu estou integrando, já tinha falado isso já desde a semana passada, desde a outra semana, né? Eu já vim desde que começou essa pandemia toda, né? Eu já tenho trabalhado o sistema imunológico fortemente, tá? Reestruturando tudo, integrando, colocando o pH perfeito, para quê? Para que a gente possa realmente ter um processo de consciência. Então, o que faz o processo da dinâmica, né? Na verdade, ela trabalha com o nosso consciente. Aliás, trabalha com o nosso inconsciente que manda uma mensagem para o nosso consciente. Então, assim, às vezes vem uma vontade de dizer, eu preciso estar mais saudável, eu preciso fazer exercício, né? Eu não posso ficar só no sofá, eu preciso respirar, eu preciso comer mais saudável, eu preciso comer um pouco menos, né? Então, começa a te colocar num processo mais consciente, né? Não fazer coisas que possam prejudicar os outros, né? E tudo isso é um processo de consciência, né? Ir no mercado com o essencial, ficar em casa realmente para não se contagiar e não contagiar os outros, né? Então, tem toda uma série de questões que isso parte de um processo de consciência. Então, o que vai fazendo quando a gente vai trabalhando o nosso trabalho aqui com a dinâmica, né? Porque a dinâmica, na verdade, eu trabalho com várias técnicas. Eu não trabalho somente com uma delas é Sama, mas eu trabalho com várias. Eu trabalho com os anjos, eu trabalho com o presente, eu trabalho com Axis, eu trabalho com a programação linguística, eu trabalho com outro processo de pintura que eu tenho, que é muito legal, né? Então, assim, eu trabalho com uma série de ferramentas que eu vou integrando em vocês e vou trabalhando nesse processo. Então, assim, a dinâmica, quando você vê, ela surgiu no ano passado e foi um processo para quê? Para ajudar a muitas pessoas. Tanto é que nós sempre colocamos um valor portal para que justamente as pessoas pudessem se conectar e não fosse tão pesado elas poderem fazer um trabalho de terapia realmente. E, na verdade, é um trabalho que você não tem, às vezes, que fazer, porque o que faz esses trabalhos? Tá? A dinâmica. Ele trabalha a parte emocional da pessoa, vai trabalhando, vai integrando, porque ela apaga emoções e integra coisas para que a pessoa possa tomar essas resoluções e tomar as atitudes corretas, né? Eu tenho falado com bastantes pessoas que participam bastante das dinâmicas e, e, e elas estão mais equilibradas, não estão sentindo tanto essa pandemia, sabe? A gente sabe que tem, né? A gente não está sendo omissa a ela, né? Mas a gente não pode se conectar totalmente com ela, porque senão o que acontece? A gente acaba sofrendo por um processo que ainda não está acontecendo, né? E às vezes a nossa mente, o que está fazendo? Está criando às vezes um processo que diz, olha, que chegue rápido esse troço aqui, que mate todo mundo que tiver que mandar matar e vai embora, né? Então é um processo de ansiedade, né? Que a pessoa diz que venha rápido isso. Só que isso não se dão conta que muitas vezes a gente está projetando na nossa mente com muitos detalhes. Então, evitem chamar o vírus pelo nome, evitem assistir muita televisão. Eu sei que tem que assistir às vezes para se informar no que precisa. Eu também faço isso e eu também muitas vezes tenho que dizer para, fecha essa porta, não veja mais nada, né? Porque às vezes você se influencia demais e às vezes se você está no teu mundo se cuidando e cuidando do que os outros estão fazendo, você já está fazendo um processo todo de consciência, tá? Então, é isso, eu queria explicar um pouco tudo isso, né? É um processo também, por que foi colocado o 33.34, tá? Quando a gente fez isso, a gente não tinha a menor ideia do que realmente ia ser, mas o 33 é o processo do amor, tá? O 33 é o pilar do amor, certo?
E ele, o 34, é o que passa para o novo processo. Só que a gente não sabia que ia acontecer isso, tá? A gente não tinha nem a menor ideia. A gente sabia que tinha alguma coisa, mas como você tem tantos problemas na tua vida, ou você está com um trabalho, com coisas, né, que você não para pensar muito no futuro, né? O que vai acontecer? Eu, mais ou menos, vivo o dia a dia. E hoje nós temos que viver o dia a dia mesmo, né? Então, fazer toda essa mudança que a gente já sabia que ia ter, mas como ela ia ser executada, é um outro processo. Tá? E assim, está acontecendo tudo que a gente já tinha previsto. De que iam colocar chip, de que iam nos controlar, de que iam fazer isso, que iam fazer aquilo. Sim, também está acontecendo tudo isso. Tá? Não é somente o vírus, é um montão de outras informações que vão começar a sair à tona, porque tem sempre todas as verdades são meias verdades. Então, existe todo um processo ali que a gente precisa se conectar com nós e começar a viver uma vida mais simples, né? Organizar, não ter excessos, mesmo que você tenha dinheiro. Se você tem dinheiro, ótimo, ajuda as outras pessoas que estão passando fome, né? Então, é assim, se você não tem dinheiro, também controla, né? Então, assim, controla, não gasta em excesso, gastem apenas aquilo que vocês necessitam para viver, né? Então, isso é um processo de consciência, é uma tomada de consciência, né? E todos esses processos e todas as terapias quânticas que saíram e que justamente são também à distância, justamente é para isso. A gente nem tinha se dado conta de que, de repente, porque quando vem um processo de cura grande, ele também traz acompanhado um outro processo, porque geralmente vem as ferramentas para que a gente possa usá-las depois, né? Então, assim, este é um processo realmente de cura, que não cura somente as pessoas, cura a cidade, cura as casas, cura os animais, né? E ajuda em todo esse processo de equilíbrio. Quanto mais equilibrados a gente conseguir ficar, melhor. Tá? Então, assim, saiu muita coisa de estarmos ressonando com um monte de coisas, sai o momento presente para ser trabalhado, tá? Já vem trabalhado isso já na outra dinâmica, acho que foi a mesma coisa, né? Veio o momento presente agora, tá? Não veio exatamente nesse momento, mas veio uns 3 meses atrás, tá? Então, assim, quem está sendo mais prejudicado em todo esse processo é a nossa criança interior. Lógico que tá. Né? Você tem que não sair de casa, tem que perdeu a liberdade, né? Tá com um medo terrível de todo um processo. Só que assim, o medo, se você tem muito medo, você desestrutura teu sistema imunológico. Então assim, o que a gente pode fazer? Afasta o medo. Tem medo? Diz, não diga, não, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Não. Muito bem. Medo do quê? Então vamos encarar o medo. Vamos dizer, então, tá, você tem medo, ótimo, eu concordo, eu aceito que você tenha medo, porque tá um processo de medo mesmo, né? Então, mas eu aceito, e na hora que você aceita esse medo, ele se dissolve, tá? Porque ele fica presente enquanto a gente tem medo. Quando a gente encara o medo e diz, bom, muito bem, você tem medo, então vamos ver o que a gente pode fazer para superar esse medo. Então, aí você vai ver o que eu estou comendo que pode beneficiar para o meu sistema imunológico. O que eu estou pensando, porque não é somente o que eu estou comendo, é o que eu estou pensando que pode beneficiar o meu sistema imunológico. O que eu estou, e quais são as minhas emoções, o que eu estou vibrando, tudo. Então, você começa a usar a tua mente consciente para prestar atenção nisso, né? E se você fizer isso todos os santos dias, você não vai deixar acumular coisas, porque o processo do nosso inconsciente que traz as doenças é porque a gente não dá bola, né? A gente tem um processo dentro de nós e nós não damos bola. A gente faz de conta que não existe aquilo. Então, o que acontece? Aquilo vai roendo tudo por dentro. Então, mas se a gente está presente, está alerta ao que está acontecendo, você já sabe o que tem que fazer. Tenha tudo, né? Por isso que serve a mente. A mente serve para organizar. O que eu vou organizar? Eu vou organizar tudo certinho. O que eu vou fazer se eu ficar doente, se fizer isso. Não, tenha tudo organizado, porque tem milhões de informações por ali, né? Tem muitas coisas também que estão lançando de que podem ajudar você, né? A se equilibrar, a se estruturar e a ficar mais tranquilo. Muito bem. Então, trabalharam isso, foi trabalhado realmente todo o sistema de chakra, foi trabalhado fisicamente muito, tá? Foi trabalhado muitas partes do nosso corpo para justamente fortalecer todo este processo, tá? O processo, na verdade, está mais no
emocional, tá? É um processo emocional mais do que um processo mental, físico ou espiritual, tá? O processo realmente é um processo emocional. Está atacando o quê? As nossas emoções. As nossas emoções da parte da saúde, o medo de ficar doente e o medo de perder o dinheiro, de ter escassez, de não ter como comer, né? Todo esse processo que a gente está tendo, né? Porque são dois pilares muito grandes de medo que se implantaram na sociedade, né? Então, mas de alguma maneira tudo vai se solucionar. De alguma forma, tudo vai se solucionar. Se você começa a ter um processo positivo, você vai perceber que as coisas se solucionam de alguma maneira. Muito bem. Então foi assim, foi trabalhado isso intensamente, tá? Foi trabalhado também o fortalecimento de todo o sistema imunológico ao 100%, tá? É um trabalho forte, nós temos todo um programa que a gente já tinha, que recebeu numa das técnicas, né? Que a gente tem um programa de fortalecimento do sistema imunológico, tá? E depois eu peguei mais coisas também para a gente fortalecer realmente o nosso sistema imunológico e poder fazer com que o nosso sistema comece a estar bem. Foi desassociado de todo, porque nós temos uns campos mórficos. O que são um campo mórfico? Tá? O campo mórfico é como se fosse uma nuvem. Tá? É a nuvem. Se fala muito na coisas da internet e tudo mais. Nós temos, além da nuvem da internet, que guarda arquivos e tudo mais, nós também temos uma nuvem que, por exemplo, todo esse medo, toda essa pandemia, tudo isso está numa nuvem. Tá? E se você se conectar diretamente com aquilo, você puxa tudo aquilo para você. Então, isso está na nuvem. O que eu fiz aqui? Eu desconectei vocês da nuvem. Não estão conectados mais na nuvem. Desconectados também do quê? Do processo da televisão, né? Das informações. Porque você pode assistir as informações que eu digo, mas você não pode engolir aquilo, né? Porque se você engolir aquilo, comer aquela informação toda, sem ter um processo consciente em frente da televisão, você engole tudo, tá? Então, isso também é um processo. E não é só a televisão. O mais grave nesse momento não é a televisão. Nesse momento, a mais grave de informação é a internet, tá? As redes sociais que colocam um montão de coisas que são e que não são, né? Isso é mais perigoso do que a própria televisão e do próprio jornalismo, porque o jornalismo ele tem um processo de que ele tem que ser consciente, apesar de que tem tudo um processo de manipulação, tudo, mas o processo de manipulação faz muito tempo que tem, né? E a gente já está acostumado com todo esse processo, mas dentro de tudo eles se preparam, eles estão pegando informações que sejam confiáveis, ou pelo menos que eles acham que são confiáveis. Agora, o processo da internet, não. As mensagens que vêm da internet, elas vêm de qualquer jeito, não passa por filtro nenhum. A pessoa que passa e repassa aquilo não está sabendo o que está passando, né? E é manipulado também para passar, porque dentro da internet também tem manipulação, também tem os mesmos processos que tem na televisão, e cada vez mais. Né? Então não pensem que porque colocou, porque é orgânico, essas coisas tudo mentira. Se você passar pelo Instagram, você vai ver que há quase 70% das coisas que passam no Instagram são patrocinadas. Então, são anúncios. É igual que na televisão. Só que na televisão a gente tem como criticar. Só que na internet a gente acha que é tudo bonitinho, que a pessoa está colocando aquilo lá e que é tudo bonitinho, que é tudo coisa orgânica. E é mentira. Tá? Então, assim, prestem atenção no que é verdade e o que não é verdade. Né? E sempre chequem com vocês. Isto me ressoa, isto é legal para mim. Se não for, descarte. Façam o que vocês acharem que tem que fazer. Né? Eu sei que as pessoas que estão por aqui, né, mesmo que não participem, assistam, porque mesmo eu sempre estou falando coisas, sempre estou integrando coisas, assistam de qualquer maneira, tá? Porque isso faz com que vocês também que acabem, mesmo que vocês, se não tiverem dinheiro para poder participar de todas as dinâmicas, não tem importância, né? O importante tanto é que o trabalho da dinâmica a gente colocou para quê? Para que ele seja para todo mundo. Aquela pessoa que está participando e aquela pessoa que não pode participar, mas que ela pode também se integrar e que pode também escutar algumas coisas do que estão acontecendo, que também ela está recebendo o processo de tá?
Porque eu não tenho, eu trabalho com, nós trabalhamos com ferramentas quânticas, tá? Então, se eu estou integrando em você, estou trabalhando com você com energia, como é que eu vou dizer para a energia, ó, sabe que energia? Você só vai na fulana porque ela pagou, tá? A outra que está aqui do lado não pagou, então ela não pode receber. Como você vai falar isso? Não tem como falar, entendeu? Então, você acaba fazendo o processo, e esse processo é um processo muito, muito legal para a cura realmente de uma porção de coisas. Muito bem, vamos lá. Então, fui trabalhando também o pH, né? Uma das coisas que eu acho que vocês poderiam começar a fazer, eu estou fazendo e eu acho que está sendo muito legal. Inclusive, tem um cachorrinho novo por aqui que ele vive tomando água. O que, que eu faço com a água? Tá? Eu ponho a água na torneira não, tem no filtro que vem da torneira, tá? Então, eu não tomo diretamente a água que vem da torneira, porque ela vem se batendo em todos os canos, tá? Então, se você tomar essa água que vem se batendo em todos os canos e tomar diretamente, mesmo que você tenha os filtros, né? Mas filtro com água, com a torneira que vem, a não ser aqueles filtros de barro que ela fica parada a água, senão não, tá? O que, que acontece com essas que vêm diretamente a água, entra, filtra e você toma? Você está tomando todo o desajuste que a água passou por todos os processos dos canos. Que ela se bateu em todos os canos até chegar na tua casa. Muito bem. Então, o que, que eu faço? Eu ponho ela num outro recipiente e cada vez que eu ponho ela num recipiente, espero um tempo para tomar. Eu não tomo em seguida essa água. Então, eu sempre vou tendo águas diferentes. Então, o que, que acontece? Eu ponho, coloco amor, coloco conhecimento, coloco, integro, ponho, corrijo o pH dela, peço para que ela se arrume o pH da água para que ela seja perfeito. Integro aquilo que você está precisando. Você precisa de calma? Integra a paz, integra a segurança, integra a harmonia. Comecem a fazer isso. E podem pôr as mãos de vocês. Todas as mãos de todas as pessoas do mundo têm poder para fazer isso. Tá? Então, é simplesmente pegar, ou então, pega um copo d'água e começa, antes de você tomar, diz, essa água vai fazer bem, essa água vai me trazer segurança, paz, o que você precisar, tá? As mães, por exemplo, que estão na família, podem fazer isso na água e as pessoas da casa vão tomar. Eu tenho experimentado isso e tenho feito também na água que eu ponho para o cachorro, tá? E o cachorro, 2 por 3, ele está tomando água. É uma coisa impressionante, sabe? É como que ele sente que aquela água tem algo diferente. Tá? Então, eu ponho saúde, ponho tudo que me vem na hora. Eu não tenho uma regra para dizer, eu integro isso, isso. Não. Simplesmente, mentalmente, eu ponho a coisa dizendo que essa água tenha isso. Tá? Às vezes também pode ser uma outra coisa, você pode colocar uns papelzinhos embaixo, né? Põe e ela vai ser coisa. Então, teve até um processo que está provado cientificamente, tem na internet, tem num monte de lugares, tá? Que fala da água quando você trabalha com ela positivamente. Então, isso o que vai fazer com você? Nós somos muito água no nosso organismo, tá? Então, o nosso organismo começa também a se beneficiar com todo esse processo, tá? Também façam isso com a comida, certo? Quando vocês trazem os alimentos da rua, façam também, tá? Integrem, coloquem com suas mãos, comecem a limpar, façam de conta que vocês estão limpando energeticamente. É simplesmente fazer assim, tá? E limpar os processos, colocando aquilo que vocês sentem que é importante vocês fazerem, tá? Cada pessoa tem o seu saber, cada pessoa tem o que precisa naquele momento, tá? Então, equilíbrio, paz, não esqueçam de arrumar o pH, tá? O pH faz com que se nós estamos com o pH correto, qualquer remédio que você colocar, qualquer coisa que você colocar boa, ela vai imediatamente acabar limpando. Eu tinha uma piscina na minha casa, que agora não tenho mais ela, mas o que aconteceu? Era uma piscina que ficava muitas árvores em volta dela, né? Então, eu arrumava o pH dela, eu sempre tinha que estar subindo o pH, porque as árvores me baixavam muito o pH dela. Então, meu trabalho era sempre subir o pH, subir o pH, subir o pH da piscina. E ela se limpava e estava tudo certo. Aí, o que aconteceu? O vizinho fechou, derrubou todas as árvores do terreno dele e fez tudo casas de concreto. O que aconteceu com a minha piscina? Eu continuava arrumando a piscina com o pH, que ela estava subindo o pH,
E ela cada vez ficava mais verde, cada vez ficava mais verde, cada vez ficava mais verde, cada vez ficava mais verde. E eu não estava conseguindo arrumar aquilo, não sabia por que lado eu ia conseguir arrumar aquela piscina. Por mais que eu colocasse cloro e todos os produtos que eu colocasse. Aí eu tive que chamar um técnico. Eu disse, olha, vá lá na minha casa ver o que está acontecendo com aquela piscina, porque eu não consigo arrumá-la. Aí ele veio, tá, e me deu o negócio que tinha para você arrumar o pH dela, que era mais alcalino, né? Então, o que acontecia? A minha água já estava extremamente alcalina, em excesso, e os produtos que eu estava colocando estavam fazendo ao contrário. E foi uma lição muito grande. Aí eu aprendi o que era regular o pH. Se você tem o pH arrumado, qualquer coisa que você põe no seu organismo, ele em seguida se arruma. Então, não custa. Coloque nos alimentos, mandem arrumar o pH, mandem arrumar o pH da água. É simples, é só pôr a mão e dizer, arrumando o pH desta água. Pronto, eles funcionam. Tá? Então, usem esses poderes, porque o ser humano não sabe nada dos poderes que tem. Né? A gente tem um montão de poderes que a gente não sabe, que tem guardado nas gavetas, nem guardado na gaveta. Está tão escondido que nem sabe que nem que existe, nem que tem esses recursos dentro para poder fazer alguma coisa. Né? Então, comecem a pôr esses recursos que vocês vão ver que vai ajudar muita coisa na vida de vocês. Tá? Muito bem. Então, foi trabalhado isso, foi desprogramado todos esses programas, tá? De pensamentos negativos, informações que prejudiquem, tá? De implantes, de todo esse processo. Foi conectado a vocês com o amor, com o caminho de vocês, conectado com respeitar e aceitar toda essa situação. Não adianta se revoltar contra a situação. Tá? A coisa para a gente poder solucionar essa situação é aceitá-la primeiramente. Tá? O primeiro passo é a aceitação. Porque quando você fica no campo da revolta, da raiva, do ódio, disso, daquilo, daquilo outro, você não toma posicionamento, você só fica como vítima da situação. Então, o que acontece? Quando a gente toma o poder dentro de nós, e colocaram muitas questões de poder para subir o poder pessoal, para se perceber que você está no poder e está no comando, tá? Então, o que acontece? Quando a gente não coloca o poder pessoal e a gente acaba colocando o vitimismo nosso, isso é um campo fértil para qualquer coisa, tá? Para todas as coisas negativas virem para nós. Porque a gente está se colocando em quê? Na posição de vítima. Mas quando a gente diz, ótimo, eu aceito, o que eu tenho que fazer? Aceita a situação. Então, na hora que você aceita a situação, você toma o posicionamento que você tem que tomar. Se você ficar só na revolta, não adianta, tá? Uma das coisas que o nosso presidente está fazendo é isso. O que ele está fazendo é negando a situação gravíssima que tem planetária, tá? Ele não tem a solução, então ele está na negação. Lógico que ele não sabe disso, tá? Ele não tem noção disso, ele não tem consciência disso, mas ele está na negação. Então, quando a gente nega, a gente fecha as portas para a solução, tá? Quando a gente se abre, aceita a situação, a gente acaba entrando, deixando a porta aberta para que as soluções venham. Muito bem. Tá. Aí eu comecei então a trabalhar, né, com as pessoas e foi anulando o pagar, tem que pagar karma, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, não tem que pagar nada, tá? É assim, é como às vezes tem programas e tem situações na humanidade, tá? Que elas vêm para dar uma limpada em todos os processos. Então, é o que eu digo, este vírus, ele é uma escuridão, mas ele também tem uma enorme luz. Tá? Ele tem os dois lados, porque nós vivemos num mundo dual, nós estamos na terceira dimensão e a maioria dos processos da Terra estão ainda na terceira dimensão. Tem pessoas que estão na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava? Tem, tá? Mas não tem um número tão suficiente como para poder alterar a vibração do planeta. Ainda não, tá? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que esses processos de escuridão, tá, estão muitas vezes trabalhando com toda a humanidade, pedindo para a humanidade ficar em casa, se centrar em si,
Para quê? Para poder liberar de alguma maneira, de uma maneira coletiva, tudo o que aconteceu antes. Todas as guerras, todos os desastres, tudo o que aconteceu antes no planeta está sendo liberado neste momento. É isso que está acontecendo. Na verdade, está existindo essa liberação. E isto é fantástico. Então, a gente não precisa mais se conectar com o que aconteceu no passado. A gente pode viver o momento presente. Se a gente conseguir equilibrar o momento presente, e se cada dia antes de você se deitar, você dizer, eu perdoo tudo, eu equilibro tudo, o que eu fiz errado aqui? Ah, eu saí, fiz isso, então tá, amanhã eu vou corrigir isso. Muito bem. Se você fizer isso, a partir de agora, você começa a colocar a coisa no trilho. É porque assim, tudo na nossa vida é um plantar, receber. Plantamos e recebemos, plantamos e recebemos. Então, se a partir de hoje você esquecer tudo que você fez até agora, mas se você começar a plantar direito, tá? Você vai começar a colher outras coisas, tá? Vai começar a colher mais equilíbrio, mais harmonia, tá? O mundo estava ele eletricamente, né, desesperado, tendo que trabalhar o tempo todo, a gente não se conversava mais, a gente não se sossegava, tudo tinha que ser rápido, correndo, isto, aquilo, blá, 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 blá. Não tem mais necessidade disso. A gente pode abaixar a nossa correria, pode começar a andar um pouco mais devagar, tá? Não é fácil. Não é fácil. Para mim, por exemplo, não é muito fácil, porque eu ando correndo bastante. Mas, assim, o que eu tenho dito todos os dias para mim? Começa a diminuir um pouco o ritmo. Se não deu aquilo, aceita. Ah, mas eu que gostaria de fazer isso, aquilo, porque eu queria fazer um montão de coisa. Não consigo fazer. Então, se não consigo, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar e respeitar. Se eu não estou conseguindo fazer, então tudo certo. Vou aceitar, respeitar e vou ir no processo que se precisa ir. Né? E tudo certo. Muito bem. Então, foi colocado equilíbrio, paz, né? Equilibrando as emoções, o espírito, né? Conectando o coração com o corpo, aliás, o espírito com o corpo e o corpo com o espírito. O que acontece quando a gente não está conectado? Às vezes, quando tem uma coisa muito violenta acontecendo, como está acontecendo agora, desconecta muita gente, tá? Então, as pessoas se perdem e elas acabam não se conectando consigo mesmo, tá? Conectando com a sua intuição, conectando com o coração da terra, se equilibrando. Então, o que acontece? Quando a gente acaba fazendo isso, a gente acaba, deixa eu ver, resolvi, deixa fluir as soluções e tem aparecido de forma clara e harmoniosa. Ah, tá bem legal isso. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Então, quando a gente se conecta com a gente mesmo, o que acontece? A gente acaba encontrando soluções para um montão de coisas, né? E também assim, quando a gente está desconectado, principalmente o corpo com o nosso espírito, por mais que você tenha soluções do que se pode fazer, é como se você não enxergasse uma coisa com outra. É como se o consciente anda por uma via, o inconsciente anda por outra. É como se a gente fosse duas pessoas. Então, nós pensamos de uma maneira, por um lado, e agimos de outra maneira, por outro lado. É como se a gente vivesse com alguém junto, que está todo o tempo com a gente, que a gente não conhece. Tá? Então, é isso. Então, o que no momento está pedindo o quê? União. Tá? União com todas as nossas partes, coerência com todas as nossas partes, união e ver o que as outras pessoas também estão precisando. Né? Pergunte qual é o processo que vocês têm que fazer neste momento. Eu estou perguntando o tempo todo, perguntando qual é o que eu tenho que fazer nesse momento presente. Né? Porque se poderia ajudar a muitas pessoas, mas adianta? Às vezes não, às vezes se eu ficar centrada no meu lugar, eu vou poder ajudar muito mais do que se eu ficar querendo ajudar todo mundo e não vou conseguir ajudar. Né? E às vezes infectando mais pessoas ou fazendo outros processos que não são viáveis. Né? Então, sempre pergunte, isso vai trazer luz? Essa ação que eu vou fazer vai ser positiva? Se diz que sim, então faz. Tá? Então, quem que diz que sim? Você mesmo. Pergunte para você. E a única coisa que você tem que fazer é sentir. Você vai ser feliz se você fizer aquilo? Se te disser que sim, internamente você se sentir bem,
Então, vá e faça. Muito bem. Tá, então foi apagada essa coisa de ressoando muito com fracasso, com vulnerabilidade, com impotência, com desesperança, né? Porque nós vivemos num mundo, nós estamos numa situação que estamos tendo muita impotência, tá? E desesperança, certo? Então, assim, tem que cuidar com isso, tem que continuar sonhando, não pode perder o sonho ou perder o ideal que você tinha de vida, ou o que você queria fazer, você não pode perder porque está isto aqui. Então, não dá agora para fazer ações, então faça mentalmente. A nossa mente cria a nossa realidade. Então, se você fica pensando em medo, em terror, em isto, em aquilo, vai acontecer isso para você. Tá? Então, quando vem essas coisas, diz, ó, você lembra, a mente cria a minha realidade. Então, se eu fico sonhando com isto, eu vou sonhar com outras coisas melhores, que vai ser melhor. Tá? E aí começa a entrar num processo de consciência. Eu sei que às vezes a gente vai cair muitas vezes e vai fazer muitas vezes o processo, mas está tudo certo. Outra coisa também que eu queria falar, né, mesmo as mães e os avós e os pais que se preocupam muito com o meu filho, como que está em outro lugar, ou que está aqui, né, o que vai acontecer com ele? Lembrem que todos nós escolhemos estar neste momento. Este momento é um momento histórico para a Terra. Então, se a gente está aqui, é porque a gente escolheu estar aqui. Então, é um momento de dizer, você escolheu estar aqui e não interessa qual seja o teu caminho, se você vai ficar naqueles que vão se salvar ou se você vai estar no grupo que vai morrer. De qualquer maneira, você escolheu ficar aqui. Tá? Então, cuidem isso, certo? Neste momento, não adianta você querer se preocupar com teu filho ou com outra, é que nem nos aviões, quando vocês vão voando, não dizem, né, que quando se houver alguma pane, que caem as coisas para colocar os respiradores, né, que primeiro você coloca em você e depois você coloca na criança, porque é assim. Não adianta, se você está todo desestruturado, você querer ajudar o outro e estar preocupado com... Não, para de se preocupar. Se essa pessoa está aqui, se esse ser humano está aqui, seja criança, seja qualquer, ou mesmo os animais, ou as plantas, se elas estão aqui, é porque elas escolheram estar aqui. Então, elas têm dentro delas um recurso para poder sair. Hoje eu estava escutando uma índia velhinha, tá? Que ela estava falando o seguinte, que as pessoas da comunidade, elas dizem que vão na água do mar e pegam ao Deus mar. Tá? E daí ele diz, mas pega um pedacinho só, um pouquinho de água. Mas ali tem o Deus mar. Se o mar está em outro lugar, ou o Deus oceano, ele disse que sim, porque mesmo uma amostra de água daquele mar, ou daquele oceano, também é oceano. Então, nós todos somos o Deus dentro de nós. Então, nós todos temos as condições, com todas as ferramentas para poder nos liberar de tudo. A gente tem o poder de se destruir ou de se destruir ou de se recriar. Todos temos o poder disso. Então, lembre, quando você ficar demais preocupado com teu filho ou demais preocupado com quem está fora, lembre que vocês têm que estar bem, porque se você estiver mal, se você estiver bem equilibrado, mesmo que o teu filho não esteja o que você acha que ele não está, ele vai automaticamente, pela vibração, se equilibrar. Tá? A mesma coisa eu digo para quem mora em apartamentos. Não se desequilibre. Porque se você mora num edifício enorme e estiver muito desequilibrado, você faz com que os outros apartamentos também estejam desequilibrados. Então, estejam calmos, se mantenham tranquilos, se mantenham calmos, se mantenham confiantes de que tudo vai passar e porque vai passar, né? Porque nós temos uma lei que é a lei do ritmo. E a lei do ritmo diz, vai para cima e vai para baixo, e vai para cima e vai para baixo. E não tem como. Tá? Então, se nós estamos lá em cima e estamos baixando, vamos chegar num ponto e esse ponto vai baixar tanto que vai acabar subindo de novo. Entendeu? Então, não tem, é uma lei do universo isso. Então,
Lembrem disso. Se a gente se colocar o mais equilibrado possível, a gente vai estar ajudando não somente a nós, como também a todas as pessoas que moram em volta a nós. Muito bem. Bom, foi entregado o poder, foi trabalhado com a sombra, com a luz, né, para aceitar, para expressar realmente o teu plano divino, né, foi corrigido a parte do DNA, né, para tirar os medos em todas as possibilidades, né, foi fechado também as fissuras da áurea, porque na áurea, quando a gente está triste, quando está com medo, o que faz com a nossa áurea? Abre todo um monte de fissuras. Quando a gente abre as fissuras na nossa áurea, nós ficamos doentes. Tá? Porque as doenças, elas estão aqui, elas ficam longe. Se a gente está prestando atenção inconsciente, a gente percebe quando ela está entrando. E na hora que ela está entrando, você pode rapidamente eliminá-la. Tá? Mas como é um dos processos para eliminar o processo das doenças? Um dos processos é você perguntar por que eu estou acontecendo isso, o que está me acontecendo, como pode melhorar isto, qual é o processo para eliminar isto, começa a perguntar. Na hora que você começa a perguntar e começa a se dar conta do que está acontecendo com você, aquilo automaticamente começa a fazer, ela estava aqui embaixo, começa a subir e você começa a ficar. Muito bem. Foi também trabalhado a hipersensibilidade, né? Sensibilidade a tudo. Às vezes a gente está num processo de muita sensibilidade, né? Então foi equilibrado essa sensibilidade. Para a gente, sim, sentir a sensibilidade, mas não em excesso, tá? Foi colocado também um círculo de proteção em volta de vocês. Para quê? Para que vocês se sintam mais seguros, para que vocês não estejam vulneráveis a qualquer coisa que aconteça fora, tá? Foi também integrado uma parte para descobrir os símbolos, para saber a verdade, tá? Saber como é? Saber entender além do que estão dizendo, tá? Então, é perceber os movimentos. É como se fosse um código interno dentro de nós que nos permite saber o que está acontecendo na realidade. Tá? Porque muitas das coisas a gente não é verdade o que está acontecendo. Então, quando você começa a colocar esse processo, você começa a ficar mais suscetível a perceber o que está acontecendo de verdade. Né? Porque às vezes o processo de vitimismo, né, de vulnerabilidade, é porque a gente não sabe qual é a verdade. Quando a gente encontra a verdade, as coisas também se dissolvem. Tá. Então, foi também eliminado todas essas mudanças, né, os sintomas de todo esse processo que a gente está vivendo, né? Então, foi eliminado também isso para que a gente comece a se sentir melhor. Então, muito bem. Acho que daqui mais algumas coisas. Foi trabalhado muito, foi trabalhado o perdão também, tá? A questão do perdão, porque está se culpando muito a China, isso, o governo, aqui, lá, do outro lado, né? Então, tem que entrar num processo de perdão, tá? Tem que entrar num processo de agradecer, de começar a agradecer o momento que a gente está, agradecer tudo que a gente tem, agradecer a casa que a gente tem, o alimento que a gente tem, se tem excesso, se tem de menos, agradeçam tudo, que daí a coisa começa a se equilibrar. Muito bem, então vamos hoje fazer a nossa meditação. Vou pôr aqui para fazer, tá? E a gente vai trabalhar com... Hoje, tem um processo que eu até coloquei na dinâmica, que foi do Matisse Stefano, tá? Ele é um menino índico, que agora já não é mais menino, mas quando ele começou a andar por ali, né? E ele trabalha com todos os processos também da Terra, né? Talvez vocês já conheçam ou não, ele é argentino. E ele tem todo um processo do 11.11, de todos esses processos de luz e de coisas que estão tendo na Terra. Muito bem, de entendimento, né? E todo esse processo. Então, ele lançou de que, na verdade, a gente começasse a fazer um processo de mentalizações, tá? Para trabalhar todos os chakras, tá? 10 chakras. Então, ele propôs de trabalhar com o fígado, um dia com o fígado, com o joelho, com os pés, começa dos pés, o joelho, os órgãos sexuais, o fígado, o pâncreas, né, a tireoide, o coração,
né? Então, todos os processos do nosso corpo que estão sofrendo hoje neste movimento e que tem que se transformar e tem que se transmutar. Outra coisa, antes que eu esqueça disso, peçam para o corpo de vocês se atualizar, tá? Porque uma das coisas que está acontecendo é por causa dessa coisa do 5G, que não é somente pelo 5G, tá? Mas são modificações eletrônicas na nossa crosta terrestre, tá? Isto faz o quê? O corpo nosso tem poder de se atualizar. Então, peçam a atualização, tá? Quando vocês lembrarem, peçam para o corpo de vocês, atualize, tá? Então, ele mesmo vai fazer a atualização e aí ele vai se prevenir também contra o vírus. Muito bem. Então, hoje é o dia dos joelhos, tá? E os joelhos é a flexibilidade. E eu sou a transformação. Tá? Então, quando a gente nós estamos vivendo um momento que precisamos de transformação. É urgente. O planeta todo está dizendo, se transforma. Então, isso é o que está diretamente conectado com o ser flexível, né? Com a gente aceitar também e respeitar todo esse processo. Tá? Aprender a dar e receber, né? Trazer todo esse processo à tona. Então, muito bem. Então, vamos trabalhar com isso e vamos trabalhar também com a nossa criança interior, que ela está sofrendo de alguma maneira com todo esse processo, tá? Então, vamos lá, deixa eu desconectar aqui. Jorge, acho que você podia... Então, vou me despedir das pessoas, né? As pessoas que estão aqui ficam para daí começar com o processo da mentalização. Ok. Então, tchau para as pessoas que estão no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, que a gente coloca, né? Então, tchau para vocês e as pessoas que estão aqui conectadas vão ficar na mentalização. Tá bom? Então, tchau!